eu comentei o seguinte, eu falei, ó, tudo bem a galera gostar, por exemplo, do Luciano, que é um dos refugos do Corinthians, é um cara que eu acho que é medíocre. Mas ele foi bem lá, vai. Então, eu vou te falar, eu acho ele um jogador medíocre. E medíocre as pessoas consideram como ruim. Medíocre é médio. Sim. Ele é um jogador médio. Pra mim, o problema não é o Luciano jogar no São Paulo. Pra mim, o problema é o Luciano ser um dos principais nomes do São Paulo. Isso mostra muito do que é esse elenco. O Caleri eu acho pica. Esse é um nome forte, ele é bom, eu gosto do Caleri. Agora, o Caleri, velho, não tem noção São Paulo, já falou do São Paulo. Sim. Ter o Luciano como um dos grandes nomes desse elenco. Isso mostra muito. E eu falo isso com propriedade. Há um tempo atrás eu tinha Everaldo, queixada no Corinthians. Eu tinha Léo Natel. Esses eram os nomes do Casares. Que veio do Atlético, né? Otero, sabe? Então eu sei do que eu tô falando. Cara, não dá. Você olha pro elenco do São Paulo, é uma tristeza, cara. A gente que já teve vários ídolos, né, cara? Principalmente eu, que comecei a acompanhar o São Paulo na década de 90. Então, porra, não dá pra escalar um time de 92 e pensar que hoje esse tipo de atleta aí que nem você tá citando veste a camisa do São Paulo. Mas é o que tem pra hoje, Cross. É o que eu falo. É um elenco limitado? Eu acho que é um elenco limitado. Mas assim, é um elenco nota 5, 6. Só que na mão do Rogério Ceni tava um elenco nota 2. E aí tem o aspecto técnico e tático do Rogério Ceni, que na minha opinião ele é um cara limitado, é um cara sem repertório ainda. Eu acho que para ele evoluir, ele precisa ser humilde e entender que ele também erra. Por exemplo, vou citar para você até as escalações aí que hoje a gente tinha, que começou a temporada. Aberto pela direita como um ponta direito, Wellington Rato, e aberto pela esquerda, Galopo. Cara, você tem que chegar num elenco de futebol, o treinador que tiver um mínimo de percepção, tá? Um mínimo de capacidade para ser treinador. Você tem que analisar o grupo que você tem à disposição e a partir daí resolver o esquema tático que você vai utilizar. O Rogério Ceni já chega com o esquema pronto, independente dos atletas que ele tem. Igual o Vitor Pereira, mesma coisa. Exato. Só que assim, ô Jones, o negócio é o seguinte, você não pode chegar num elenco que não tem pontas. Eu entenderia se o Rogério quisesse jogar com pontas, se no elenco do São Paulo tivesse Mendonça, se tivesse Roger Guedes. Viu, Marcão? Oi. O jornalista aí, o Gabriel Sá, tá dando já como o Dorival o novo técnico. Putz, graças a Deus, graças a Deus. Caraca, tudo que você queria, hein, Marcão? Não, mas é o que eu falei pra vocês, mano. É o cara que traz o arroz com feijão, mano. Salário semelhante. É? Do Rogério Ceni. Pô, então... Que é 700 cru, né? É. Então, porra, graças a Deus, pelo menos eu acho que a diretoria do São Paulo nesse ponto acertou, a gente ia chegar lá. Mas pra fazer o arroz e feijão tem que ter um arroz e feijão bom, não, Marcão? Não, mas às vezes arroz e feijão duro, mas bem cozido, temperado, consegue ser um bom, consegue ser tragável. Então bota é o seguinte, pimentinha ali, né? Hoje, aliás, nesse ano, o Rogério Ceni começou com ponta esquerda, então não tinha ponta no elenco, tá? Que nem eu tava falando. Se você tivesse Mendonça, Roger Guedes, não tô nem falando de qualidade, tô falando a característica, tá? Mendonça, Roger Guedes, Dudu, o Arias do Fluminense, são pontas, são jogadores que exploram o corredor, chegando na linha de fundo, esse é o tipo de jogador que dá pra jogar como ponta. Agora, como você tem o Wellington Rato, ele joga o cara invertido ainda. Então, o cara ele joga aberto pela direita sendo canhoto. A tendência é o quê? Trazer pro meio e bater. O Galopo é destro, joga aberto pela esquerda. Então, ele quer construir Robens. Lembra do Robin, o holandês? Quer construir Robens no São Paulo. E isso não é esse ano. Na última temporada, quando o São Paulo tinha Vitor Bueno e Nicão, ele metia também Vitor Bueno aberto pela esquerda e Nicão aberto pela ponta direita. Então, já é uma característica do Rogério. Ele quer utilizar esse esquema de qualquer forma, independente do atleta que ele tem à disposição. Eu acho um absurdo. Pra mim, isso mostra que é um treinador que não tem repertório. Porque o cara que não consegue trabalhar com aquilo que tá à disposição dele, pra mim, mostra que é um cara extremamente limitado. E aí é que tá. Além dos pontas, ele inventou que o Luciano, porque assim, o Luciano é segundo atacante de origem. Se você joga com pontas, você não tem esse segundo atacante, tá? Isso aí, pra quem joga futebol no videogame, sabe muito bem. Então, o seguinte, ele fez pra achar um lugar pro Luciano no time, ele meteu o Luciano como 10. Como centralizador de jogadas. Luciano, camisa então você já 10 tem São Paulo os pontas que não são pontas. É pra nós que não é. Aí outro, o cara, ele não é daquela função, ele não tem cacuete pra poder ser o armador, o articulador do time. Então, você tem os pontas que não são pontas, você tem um armador que não é armador, consequentemente, o São Paulo não vai criar porra nenhuma. Isso é fato, gente, isso é fato. Independente de vocês gostarem ou não do Rogério, eu tô analisando um ponto aqui. Isso aqui não é opinião, isso aqui é um fato, velho. Tô falando pra vocês que é um fato. Então, com isso, o São Paulo ele custava criar jogadas, cara. O São Paulo, na eliminação do Campeonato Paulista pra cá, ficou 25 dias parado. Sabe qual foi a evolução do São Paulo nesse período? Nada, zero. Pegou o Tigre da Argentina, ganhou de 2-0, ok. No primeiro tempo, o Rafael pegou 3 bolas lá, cara, que foram bolas ali espetaculares. Então, tipo assim, ganhou de 2-0, mas vamos analisar o contexto. O Tigre, naquela oportunidade, não sei agora, mas era o 18º do Campeonato Argentino, irmão. Era o 18º. Aí pegou o Ituano, não conseguiu ganhar do Ituano, meu irmão. Não conseguiu ganhar do Ituano. Sei como é.
Exato. Só que assim, o Corinthians ainda foi em um jogo. O São Paulo tem a oportunidade de jogar 2 vezes com os caras, é capaz de se bobear, acabar caindo pros caras na Copa do Brasil. Em 2 jogos não consegui vencer a porra de também como é. Então é o seguinte, aí você pega ontem um time da Venezuela, chama lá o Puerto Cabelo. Pô, tava lá um time de cabeleireiro na transmissão, você entendeu? Então o negócio é o seguinte, foi ganhar o jogo, mas ganhou de 2-0. Mano, foi fazer o primeiro gol com mais de 40 minutos do segundo tempo, irmão. E o Rogério os caras pregaram, hein? E o Rogério Ceni na entrevista coletiva, ele tem a cara de palma de falar que o São Paulo jogou bem, mano. É chamar quem tá assistindo o jogo, quem foi lá, pagou, tomou chuva e assistiu o jogo, viu que foi uma merda, é chamar o cara de otário, mano. Como é que você fala que o time jogou bem, ganhando de 2-0 e marcando o primeiro gol aos 40 do segundo tempo, mano? Você entendeu? Então é por isso que eu falo. O Rogério Ceni, fora essa questão tática toda, pra mim ele é um cara que ele tem extrema dificuldade pra poder gerir um elenco, pra poder administrar crises. Você pega o Palmeiras, por exemplo, quando perdeu do Chelsea, o Gabriel Menino, ele curtiu lá fotos, postagens do Chelsea campeão, vocês lembram? O que o Abel Ferreira fez, mano? Chamou um moleque de canto, você entendeu? Ó, menino, pô, você não tá sendo utilizado, mas assim, pô, você ainda é jovem, você é um cara que vai ter oportunidade, não fica fazendo isso com esse esquema. A torcida do Palmeiras vai te odiar por causa disso, você entendeu? Contorna uma situação. Agora o Rogério Ceni, nessa curtida do Marcos Paulo, foi lá, chamou o cara na frente de todo mundo, deu um esculacho. Os jogadores corporativistas que são, tanto o Luan e o Luciano, que estavam escanteados no clube também, compraram a treta do moleque. Você tá louco, mano? O cara é companheiro nosso aqui, pô, como é que você vai falar? No mínimo, ninguém presenciou a comida de rabo, mas assim, as informações chegam, né, pra setoristas, enfim. O cara chegou lá pros caras e falou assim, bacana, você ganhou o quê? Você jogou aonde? Sabe, tipo aquela coisa? Tem um monte de jogador do São Paulo que também não ganhou porra nenhuma, jogou em lugar nenhum, você entendeu? Então, aquela comida de toco foi geral, mano. Só que assim, isso você não pode fazer, porque quem vai entrar em campo e correr por você, que é o treinador, são os caras, velho. Você entendeu? O Rogério Ceni, além de ser um cara limitado como treinador de futebol, é um cara que ele não sabe administrar crises, mano. Porque assim, o jogador de futebol, a crise no elenco de futebol, ela vai existir sempre. Seja no Flamengo, no São Paulo. Vocês imaginem, no Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro no banco de reserva. Um Pedro agora no último jogo, aí começou no banco de reserva. Você acha que um cara desse aí fica satisfeito? Claro que não. Só que se você não tiver um tato, um feeling ali pra poder tratar com o cara, você perde o elenco, velho. É o cara que vai entrar no campo lá e correr por você. Como é que você come o rabo de todo mundo? E outro, o Rogério Ceni não é que teve essa treta com o Marcos Paulo. Ano passado teve a treta com o Patrick. Esse ano teve a treta com o Gabriel Neves, com o Marcos Paulo. Teve treta lá com o Luciano. Você entendeu? Com o Luan. Então não é um cara só. Todo mundo tá errado e o cara tá certo. Enquanto o Rogério Ceni não entender, primeiro que ele também erra, né? Tipo, ele precisa entender. Na cabeça do Rogério, ele é aquele cara perfeito que, tipo, porra, mano, tudo que eu faço é perfeito e uma hora, por uma questão de detalhe, e o problema nunca é dele, né? Impressionante. Exato, ele terceiriza. Por isso que eu falo, quando ele citou lá aquela parte estrutural do clube, cheguei aqui um dia pra fazer o regenerativo com os atletas, não tinha água na piscina. Isso é um absurdo. Você tem que pontuar realmente. Isso nesse ponto ele acertou em cheio. Falar da parte política do clube também acertou em cheio. Só que assim, não adianta apontar só o erro dos outros e falar assim, o meu trabalho em campo, ele não tá surtindo efeito porque a parte política é uma bagunça, porque a parte estrutural tá defasada. Não, você tem que falar pra todo mundo, falar, mano, a minha parte também não tá sendo bem feita, porque quando você aponta o rabo dos outros, você tem que olhar que o seu também tá sujo. Então, a minha opinião sobre o Rogério Ceni é essa. E caiu! Graças a Deus. Tem rojão aí, produção? Então, tem rojão aí? Solta. Mas aí uma curiosidade. Você falou toda sobre a questão política do São Paulo e o que a gente viu nos últimos meses é que o Rogério meio que era o escudo dessa diretoria, né? Eles jogavam tudo pra cima dele e valeu, porque o Casares mal tá falando, né? Tudo ficava nas costas dele e ele meio que tomava e valeu. E aí ele ganha ontem e é mandado embora, o que me parece curioso, porque essa diretoria já manteve ele em situações piores, como se fosse mandar embora, mandava na eliminação do Paulista. Exato. Então o que será que aconteceu agora? Tem alguma... Então, na realidade, Jones, a principal organizada do São Paulo soltou uma nota e a respeito... Você entendeu? É isso, mano. É jogo de carta marcada, Cross, você tá ligado. Acabou, então, né? Acabou. O torcedor, de uma forma geral, ele tem a sua representatividade também, mas o que apita em clube de futebol é torcida organizada. Claro, os caras soltaram ali a notinha, a diretoria falou, os caras deram ok. Acabou, então agora... irmão. Você entendeu? Porque por mais que o torcedor de São Paulo goste, cara, eu adoro. Pra mim, o Rogério Ceni é o maior ídolo que eu tenho na história do clube. É o cara que ganhou tudo, é o maior goleiro artilheiro da história. E, mano, você não precisa gastar tempo pra falar do que foi o Rogério Ceni, a entidade que ele representa no São Paulo. Só que assim, como treinador de futebol, irmão, vai além disso. Ele sempre foi assim, arrogante e prepotente desde a época de jogador. Só que quando você vira treinador, você responde por um grupo, irmão. Você tem que gerenciar realmente. E você não pode resolver em campo, né? Exato, mano. E outra, Cross, o negócio é o seguinte, mano. Você tem que fazer os caras comprar a sua ideia, mano. Então é que nem o Jones falou. Mas ele serviu de escudo. Sabe por que serviu de escudo? Porque tem muito torcedor do São Paulo que não consegue desvincular o que foi o Rogério Ceni goleiro do que é o Rogério Ceni treinador. O próprio Rogério tem dificuldade nisso, eu acho.
Porque ele chega no lugar, mano, ele acha que todo mundo tem que bater continência. Por exemplo, no Flamengo, os caras engoliram ele lá. No Cruzeiro, os caras engoliram ele lá. Porque ele acha que ele tem que chegar e todo mundo tem que baixar a cabeça porque o Rogério... Mano, você é um cara que tá começando uma carreira nova, meu irmão. Não é assim nem no São Paulo, pô. Exato, mas é isso que eu falo. Tem coisas, por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo, quando saiu o Crespo, ele entrou lá, realmente deu aquele up, fez o São Paulo escapar do rebaixamento já naquela oportunidade, não sei se é o aspecto psicológico, tanto que assim, o Rogério Ceni lá no São Paulo, eu acho que tem o meio copo cheio e o meio copo vazio. O meio copo cheio é o seguinte, é um cara que tem uma representatividade, como eu já disse, lá por tudo que ele conquistou no clube, por tudo que ele é, só que o meio copo vazio é o seguinte... Mesmo ele errando, ninguém tem culhão de chegar e cobrar o cara porque é o Rogério Ceni. Então, mesmo errando, é um cara que, na minha opinião, ele não pede ajuda pra ninguém. Por exemplo, ele tem o Muricy na comissão técnica do clube, não na comissão técnica dele. Mas assim, é um cara que tá lá circulando no CT diariamente. Ele poderia chegar no Muricy e falar, pô, professor, o trabalho não foi bem feito no Campeonato Paulista. Você vendo de fora, eu no olho do furacão, às vezes não tenho a percepção do que tá acontecendo. Se você fosse o Rogério Ceni, que é o treinador do São Paulo hoje, o que você faria? Você manteria essa escalação? Você jogaria de outra forma? Colocaria outro jogador? Pediria Mas será que algum técnico faria isso, Marcão? Eu acho que no começo de carreira, isso, mas no começo de carreira, Cross. O Muricy, né, assim, não é qualquer cara, Você entendeu? É um cara que, lembrando que o Rogério, ele se criou no Fortaleza e acabou lá, né? Exato. Não teve mais Rogério Ceni. Entrou e outra. Ele entrou e é um cara que fechou as portas lá, né, mano? Porque ele tava no Fortaleza, tava bem, recebeu a primeira proposta do Cruzeiro, saiu, largou os caras na mão. Beleza, largou os caras na mão. Porra, não acertou lá, volta pro Fortaleza. Trouxeram o cara de volta. Na primeira oportunidade que ele teve, meteu o pé e foi pro Flamengo. E aí tem esse detalhe também, que talvez que suba mais ainda a cabeça do Rogério Ceni, que ele ganhou 3 títulos do Flamengo. Né? O time do Flamengo ganhou e ele tava lá. Mas aí tá falando o quê? Ele é o time que tá pô. Aliás, a frase do Beleléu, mano, torcedor do Flamengo que liga lá pra nós. Ele falou assim, mano, o Flamengo ele foi campeão apesar do Rogério Ceni. Se você lembrar. Último jogo no Morumbi, o São Paulo desclassificado, brigando por porra nenhuma. Ele fica até meio com receio de comemorar. Você lembra que o Flamengo é campeão no Morumbi? Cara, olha só. Ele fica até meio tava torcendo o Inter lá. Eu vou te falar a minha sensação naquele dia lá, porque assim, eu já não tava gostando da bola do que o Flamengo tava jogando, mas ainda tava no modo 2019, né, e tava ganhando com tranquilidade. O Rogério... o que me incomodava ele eram 2 coisas assim principais. Era o comportamento dele em campo e nas entrevistas coletivas dele. Toda entrevista ele pegava algum jogador pra detonar. Eu falei, cara, isso dá merda. Você não faz. Cara, quando o Pedro não foi levado pras Olimpíadas, ele foi em entrevista coletiva e falou: não, o Pedro tá esquisito, esse negócio da Olimpíada tem mexido na cabeça dele. Caralho, como é que você faz essa porra? Ele falou isso na entrevista coletiva pós-jogo. Mas é louco, porque a sensação é essa mesma, que o Rogério ele parou no tempo e ele pensa que ele ainda é jogador mesmo, né? Que ele pode falar essas coisas. Porque, vamos lá, uma coisa é você ser o Rogério Ceni em campo, você é o líder do time, você fala o que você quiser. Você é grandão, você é um goleiro que bate falta, você é pica. Outra coisa, você responde por você, agora quando você é o treinador... Não faz sentido. Aí, mas, ó, até eu acho que 2021... Que a gente dá uma surra no São Paulo Morumbi, que a gente tava no estádio, foi 5x1? 5x0. Nossa, aquelas cagadas do Lisieiro com 30 segundos de jogo. Quem jogou pra cacete foi o Michael esse dia, né? Isso. Até esse jogo aí, se não me engano, a gente não ganhava do São Paulo nem fudendo. Nem o Jorge Jesus ganhou, naquele ano empatou 2 vezes. Então não ganhava. Então aquele ano a gente foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, com o Rogério no Flamengo. E aí, quando eu vi que o último jogo era contra o São Paulo, eu falei, cara, a gente já perdeu, eu vou ver o jogo Internacional Corinthians. Eu tinha certeza que a gente ia perder. E foi um bagulho lamentável. O nosso jogo acaba e os jogadores em campo olhando no celular o jogo do Internacional. Exato. Ninguém aí nem acaba o jogo e falou, ganhamos. Para. Não, isso aí pegou demais, isso aí. Mas cara, ó, uma coisa que é boa é ver São Paulino chorar, não é não, seu Bento? Eu adoro, velho. E olha que o Marcão diz... Cara, eu senti um desabafo. Eu gosto. Claro. Tá até mais leve. Perdeu 5 quilos de massa magra aí. Esse aí vai murchou os braços. na terapia.